Graça e paz, amados de Cristo. Estamos aí mais uma vez, irmão Osiel, canal Evangelho Sem Máscaras. Eu não poderia deixar de virar o ano sem deixar uma mensagem aos meus irmãos inscritos neste canal, aqueles que assistem as nossas mensagens, de deixar uma mensagem de boas festas, né? Aí na virada de ano. Muitos vão passar em igrejas, vigílias. Não poderia deixar de desejar dar a nossa contribuição aí com vocês para uma mensagem de 2025. E nosso aviso hoje é apenas sobre o e-book Além da Religião. Você não leu ainda? Não deixe de ler. Pede, solicita, nós vamos enviar para você, é gratuito. Nosso trabalho é divulgar o reino de Deus. E eu falo um pouco nesse e-book, que é parte de um livro que nós estamos trabalhando, sobre a luta de Cristo para desmascarar a soberba, o legalismo, a hipocrisia religiosa. Eu tenho certeza que vai contribuir com a sua vida de alguma forma para você compreender como é o reino dos céus realmente, o que é o reino dos céus, fora da visão religiosa. Nós temos temas aí, né, no tempo de Jesus: combate à hipocrisia, combate à soberba, legalismo, usos e costumes, legalismo nos dias atuais. Creio que vai contribuir com a sua vida espiritual. Eu quero deixar para você aqui hoje um versículo que precisa ser a nossa direção para todo esse ano 2025. Salmos, de número 20, versículo 7, o salmista fala assim: alguns confiam em carros, em outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Há uma tradução que diz assim: mas nós fazemos menção no nome do Senhor dos Exércitos. Mas nós confiamos no Senhor. Irmãos, eu passei um ano, durante todo um ano, nós temos combatido ferrenhamente seitas religiosas. E durante todo esse ano eu tenho visto pessoas entrarem no nosso canal e defenderem as seitas religiosas como sendo os seus baluartes. E o que a gente percebe que o adepto de uma seita religiosa, ele não tem sua confiança em Deus. Ele confia em carros e em cavalos. Ele confia nas suas seitas religiosas e naquilo que os seus líderes estão falando. Nós vamos iniciar um ano, e eu quero, você que assistir esse vídeo, eu quero fazer aqui uma convocação a você. Nós temos uma tomada de postura diante do que está acontecendo. Irmãos, que vivemos dias que são diferentes de todos os tempos da história da humanidade, ninguém pode negar. O avanço da ciência nesse último século é algo extraordinário. Principalmente na metade desse último século. Nós temos um avanço tecnológico, um avanço bélico, um avanço na ciência, na medicina, em todos os setores. E a Bíblia nos fala lá no profeta Daniel que um dos sinais que mostrariam que nós estaríamos vivendo tempos que antecedem a volta de Jesus é justamente o aumento da ciência, a multiplicação da ciência. Nunca vivemos isso tão plenamente como vivemos. Contudo, mesmo nas seitas que estão pregando a volta de Jesus, eu sempre cito aqui muito a ICM, que é uma seita religiosa pseudo-cristã, um falso evangelho, ela fica falando da volta de Jesus, mas os seus adeptos são seguidores e são confiantes no grande cavalo que tem lá, que é o falso profeta. O falso profeta é o cavalo que está lá, e a obra, que é a placa da igreja, é o seu carro. Eles continuam, mesmo tanto mostrando, eles continuam confiando nos seus líderes, nas suas mentiras, nos seus enganos, e confiando que a sua seita religiosa é a obra perfeita. Mas você que tem assistido nossos vídeos, a gente chama você para uma reflexão. O tema do nosso vídeo hoje é
A nossa confiança em 2025 estará em quem? Você vai continuar confiando em falsos profetas, em homens que mentem, que enganam, que não têm pudor, que o único interesse deles é fazer prosélitos? Vai continuar confiando nisso? Você vai pôr em risco, você vai pôr a sua salvação, você vai pôr a sua alma na mão de um homem que não teme mentir. Você vai pôr a sua alma na mão de um líder religioso que dinheiro para ele é que tem em primeiro lugar. Você vai pôr a sua alma, a sua salvação na mão de um líder que ele nega a palavra de Deus, porque a Bíblia ela nos ensina, ela nos dá uma direção. Aí nós vemos líderes trazendo novos fundamentos. E você continua seguindo ali, não, mas é porque eu não sou assim. Você está alimentando um sistema governado por um falso profeta. Então 2025 é ano de decisão. Você vai continuar confiando em carros e em cavalos? Você realmente vai continuar pondo a sua alma na mão desses falsos profetas? Ah, mas eu não estou lá seguindo o homem. Está. Porque essas seitas religiosas, suas doutrinas, são aquilo que os seus líderes querem, não são o que a palavra de Deus ensina. Por isso que você vê líderes, como a ICM mesmo, tem muitos, não está na Bíblia, mas Deus revelou para nós. Isso é uma característica de seita religiosa. Ah, mas eu estou lá, mas eu amo a Jesus. Não, você ama o bezerro de ouro, você ama o cavalo, você ama o carro. A sua confiança está no que eles falam. Você não tem coragem de examinar a Escritura e falar, opa, pera aí. Então, você que já saiu de lá, meu irmão, é uma convocação a você que nós precisamos tomar posição nesse ano 2025 para resgatar quantos nós pudermos dessas seitas religiosas. Há uma força maligna prendendo essas pessoas lá dentro, tornando-as tão cegas que mesmo vendo o líder mentindo, enganando, eles continuam lá olhando e dizendo, você é o profeta de Deus. Nós estamos com muitos temas aí para 2025, temas mostrando o engano das seitas religiosas. Nós estamos aí com temas para falar da CCB, para falar da Adventista do Sétimo Dia. Tem tido um embate aí do vídeo que eu fiz. Pessoas têm entrado em contato e muitas das vezes até ofensivos. Nós temos aí a ICM, uma desgraça de mentira tomando conta desse povo, mentiras e mais mentiras, e você vai continuar confiando a eternidade da sua alma a essas seitas religiosas. Então vai aí essa palavra. É ano, meus irmãos, nós voltarmos para Cristo, voltarmos para a palavra, voltarmos para aquilo que é o verdadeiro Evangelho de Cristo. O nosso exemplo precisa voltar a ser Cristo, que foi o homem perfeito. O homem perfeito. E nós começamos a viver o que o Evangelho está. Hoje eu me lembrei aqui de uma frase que um pastor, que era amigo meu, que fazia parte da seita ICM, e ele tinha um prazer e estufava o peito para falar uma frase que eu a vejo como extremamente perniciosa, maligna, diabólica, quando ele falava assim, tudo que eu sou e tudo que eu tenho, eu agradeço a esta obra, eu devo a esta obra. Que obra? A ICM. Não é Cristo seu Salvador? Não é Cristo que opera uma libertação na sua vida? Não é Cristo que faz uma grande obra na sua vida? É uma seita religiosa. E eu me lembrei dessa frase e eu fiz esse vídeo hoje. 2025 está chegando. A Bíblia diz, meus irmãos, que em Cristo Jesus nós seremos mais do que vencedores. Paulo também diz que nesse mundo nós somos apenas forasteiros. Então, meus irmãos, a nossa confiança não está em nada desta vida, inclusive em seitas religiosas. A primeira instituição que autoproclamou ser dona da salvação foi a Igreja Católica Romana, quando ela falava que a Santa Igreja, até hoje ela prega isso, a Santa Igreja Católica. E, após a reforma, outros grupos, outras seitas religiosas tomam essa frase para elas. Nós detemos. A Igreja Adventista, por exemplo, ela fala que ela é a igreja remanescente de Deus. A ICM, ela fala que ela é a obra de Deus.
A CCB fala que ela é a graça de Deus. E vai essas aberrações heréticas, malignas. 2025, irmãos, nós não podemos, nós que já fomos libertos, continuar com medo de falar o que nós precisamos de falar para resgatar quantos puderem. E você que não está liberto ainda de uma seita, você precisa tomar uma posição. Vai continuar confiando a sua alma na mão de um falso profeta? É isso que você vai continuar? Você tem coragem realmente? Você acha que você vai chegar diante do Senhor naquele dia e vai dizer o que está lá em Mateus capítulo 7? Ah, Senhor, mas eu sou cristão. Eu expulsei demônios do teu nome. Eu fiz maravilhas do teu nome. Você acha que essa desculpa de você entrar e dizer, mas eu tenho experiência, mesmo Jesus tendo dito que falso profeta opera sinais para enganar até os eleitos, você vai continuar confiando nessas experiências michurucas que você tem? Vai continuar? Você tem coragem de confiar sua vida eterna nessa mazela de mentira e engano? É tempo de um despertamento. 2025 vai chegar. Em Jesus nós somos vencedores, mas nós somos forasteiros. É hora de nós olharmos para Cristo, autor e consumador da nossa fé. É hora de nós olharmos para o exemplo do homem perfeito que foi Jesus e passar a viver como Jesus. Eu sempre cito, muitas vezes já citei aqui, de um livro que eu li, que fala, em teus passos, o que faria Jesus. E é um livro de uma reflexão profunda, porque nos dá o exemplo de um verdadeiro homem de Deus, o exemplo do homem perfeito. 2025 é ano de nós podermos termos coisas novas na nossa vida. Não é novo de nova doutrina, de invenção, de chambalaia, de confusão, não. É novo de nós voltarmos para a palavra e sentir a segurança da salvação, porque a palavra nos apresenta Jesus e o Espírito Santo transforma esta palavra em poder para a salvação. Paulo fala isso. Para o mundo, o Evangelho é uma loucura, mas para nós, ele é poder de Deus para a salvação. Aleluias! 2025 é ano de nós, irmãos, balançarmos o sistema religioso. É hora de nós começarmos a formarmos grupos, levantar uma bandeira, a bandeira do Evangelho, sem uma visão religiosa, sem uma visão humana, sem uma visão protecionista de um grupo A ou B, mas levantar a bandeira do Evangelho e dizer que só Jesus salva. E a salvação, ela inicia-se por uma operação de Deus no coração do homem, e ela leva o homem a um convencimento que ele é pecador, e um arrependimento e uma vida transformada pelo Evangelho. Sigamos, então, que você tenha ainda nesse resto de ano com a sua família, com seus amigos, boas festas, mas fica a reflexão. Uns confiam em carros, outros em cavalos, fazendo menção ali dos carros de guerra que havia. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe. Manda essa mensagem para alguém. Tenha coragem, não tenha medo de mandar. Vai ofender porque você fala da seita deles. Meus irmãos, Jesus não teve medo de ofender. Ele foi à cruz porque ele confrontou os religiosos da época e ele foi à cruz por isso. Estamos com medo de quê? Nós somos forasteiros nesta terra. Vamos proclamar o reino dos céus. Vamos proclamar o Evangelho como ele é. Então envia. Se você ainda não é inscrito, ainda aí não tem participado desse trabalho, venha fazer parte desse trabalho. Eu convido a você. Evangelho sem máscaras. Desmascarando as seitas religiosas, as heresias e os enganos que estão por aí. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.